Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Fala Express. Hoje falaremos de um tema que, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores desafios dos tempos atuais para o mundo corporativo: como reter e desenvolver talentos num cenário de escassez de mão de obra que estamos vivenciando. Para conversar sobre isso, eu tenho o prazer de receber aqui duas pessoas que têm muita propriedade para falar no assunto, com certeza. Está conosco hoje a nossa querida e gerente de RH, Fabiana Oliveira. Bem-vinda, Fábio. Obrigada, fala, Zeca. Obrigado, Fábio. E para compor aqui também o nosso bate-papo, recebemos também a Fabiola Sareta. Ela é conselheira de administração e membro de comitês de pessoas do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É atualmente consultora de empresas com foco em transformação organizacional, diretora de desenvolvimento organizacional na Dupont, Spiller e Fadanelli Advogados e diretora executiva na Arete Escola de Negócios. Seja bem-vinda, Fabiola. Obrigada, Zeca. É um prazer estar aqui. Duas Fábios. Eu vou na Fábio e Fabiola, então, para combinado. A gente se acertar aqui. Legal. Para começar, primeiro, Fabiola, para quem não conhece a Arete Escola de Negócios, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a escola, o que a escola busca oferecer, para quem se destina. A Arete já existe há 4 anos, né, Zeca? É uma escola que nasceu com o propósito, depois de uma carreira executiva, né? Entendi que nós tínhamos aqui um nicho grande de mercado. O ano passado nós lançamos ela de fato com a vinda do ex-ministro Paulo Guedes, que foi a forma da gente externalizar para o mercado a que a escola veio. Então, nós focamos na formação de empresários, e aí sucessores, segunda, terceira geração, executivos, né? E nós trabalhamos com toda a série aí de desenvolvimento de liderança, planejamento estratégico, trabalhos de programa de talentos e sucessão, cultura organizacional. Ou seja, nós somos uma escola de líderes e legados. Convido já quem vai nos ouvir a seguir nossas redes sociais, tem bastante conteúdo legal. A escola nasceu aqui em Caxias. Aqui em Caxias. E hoje vocês fazem trabalho a nível nacional. A nível nacional. Já fizemos projetos, inclusive, para a Embraer. Temos empresas do estado, muitas da região, obviamente. Maravilha. Já entrando no nosso tema, é bem simples, né? Nada complexo, tranquilo. Muito fácil. Eu peguei um dado aqui, né? Que hoje, gravando esse episódio em junho de 2026, o Brasil possui atualmente um dos níveis mais baixos de taxa de desemprego da série histórica, né? A gente está falando em torno de 6% a taxa de desemprego do Brasil. E aí, Fábio, até quando a gente pega os estados que nós temos atuação aqui no Express, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os níveis são menores ainda em comparação com o Brasil como um todo, né? Então, para a gente refletir aqui, Fábio, diante desse cenário, como recrutar quando quase não há ninguém, né, na vitrine buscando emprego? O RH virou uma área de vendas interna? Já começa me colocando uma bomba, né? Perguntinha danada, né? Simples. Não sei se existe assim uma resposta adequada a todos os negócios. Eu acho que vai muito do segmento, vai muito do momento de cada empresa. Eu não sei se existe uma resposta que vá contemplar todas as pessoas. O que eu vejo no nosso negócio, que é serviços, né? Que é o que nós estamos hoje em dia batalhando por ter as pessoas, eu vejo que mais difícil do que encontrar candidatos é mantê-los. As pessoas, elas estão muito em busca de novas oportunidades. Eu acho que se tinha muito essa cultura de fidelização, e hoje em dia, pela nossa experiência, as pessoas procuram mais um propósito, mas muito rápido. Então, respostas rápidas, né? E a gente precisa estar constantemente adaptando os nossos processos, a nossa linguagem, para, no recrutamento, poder encontrar alguém que tenha maior aderência ao nosso momento. E depois, mais difícil ainda, é que a pessoa realmente fique conosco, encontre nas oportunidades que a gente oferece, na empresa, enfim. Nossa, eu acho que em todas, motivos para ficar. E aí não sei se tem uma solução para cobrir todos os negócios, mas penso que passa pelo desenvolvimento das lideranças,
Eu acho que é generalizar, não é bem assim também, né? Mas a gente precisa realmente estar encontrando em cada negócio. Eu acho que a resposta é motivos para ficar. Perfeito. E sim, eu acho que nós precisamos aprender a vender isso, né? Então, a tua pergunta, né, também passa... O RH virou uma área de vendas, não no mesmo conceito, né? Então, é um baita desafio, né? E agora que eu tô falando, é legal que me veio muito à mente a nossa visão, inclusive, que a gente tem aqui, né? De ser desejado por clientes, parceiros, fornecedores e por pessoas, por colaboradores, né? Então, acho que é um momento diferente que a gente vive em relação a anos, décadas passadas, que talvez não exigia, né? Todo esse trabalho que se exige hoje, mas por conta dos desafios que a gente tem. Então, e a gente precisa estar muito atento às mudanças, porque a gente nem dormiu, já acordou com novidade. Então... Mas até nessa linha, Fabiola, que a Fábio comentou, né, sobre a manter. Eu peguei uma matéria do G1 do final do ano passado, que cita nessa matéria, jovens de 18 a 24 anos ficam em média apenas de 9 a 12 meses no mesmo emprego. Enquanto gerações anteriores, né, ele faz um comparativo com os baby boomers, das décadas de 40, 50, 60, costumavam permanecer por muito tempo nas empresas. Então, talvez uma métrica de sucesso no passado era o tempo de casa. Perfeito. E hoje, talvez já não seja mais isso, né? Até pelo trabalho que vocês fazem, assim, Fabiola. Tem como dizer hoje o que é sucesso para o jovem, né? Claro, talvez não dá para generalizar, como a Fábio também trouxe antes. Sim. Mas o que hoje o jovem procura? A gente falou sobre ter a cultura alinhada, enfim, mas o que mais? Acho que tem vários componentes, né? Que a gente pode citar muita coisa. A gente sempre fala que uma liderança, né? Uma liderança, ela talvez não seja o único fator, mas é um fator muito importante na minha permanência, né? Tem um estudo que fala muito da identificação do profissional com o seu líder, quanto isso ajuda com que ele permaneça. Se eu perguntar para ti, para Fábio e o Rafael que está aí nos conduzindo, provavelmente alguns pontos em comum nós vamos dizer. O ambiente onde eu me sinta desenvolvido, onde eu tenha possibilidades de participar de projetos, de conhecimento, enfim. Uma coisa que eu falo, assim, meio provocativa, mas se a gente olhar, né, Fábio, para nós, assim, tem muitas coisas que as pessoas falam agora que já eram. Só que a gente vinha com uma linha de que fazer carreira na mesma empresa era muito importante. Hoje, essa geração entende que não necessariamente isso. Quero me sentir entregando, eu quero me sentir fazendo sentido. Sim, acho que a liderança... Tem um propósito. Propósito alinhado, não aquela coisa sonhadora, mas assim, o que eu faço faz sentido para alguém. O ambiente, a liderança, o desenvolvimento, os desafios... Tem uma série de coisas, oportunidades, né? Eu tenho que ver oportunidades também, porque senão, tá bom, eu começo aqui, mas e? Tem pessoas que começam numa função e o seu desejo é permanecer nessa função. Ela cresce de uma forma horizontal. Certo, tá bem, ela se empenha, ela é feliz naquilo. Tem outras pessoas que têm outras ambições. Elas querem se ver crescendo numa carreira vertical, seja, ascendendo alguma coisa. Uma vez se falava muito do plano de carreira, né? De carreira, que hoje em dia a gente usa mais, porque tem outras formas, né, de se ver crescendo. Mas eu diria, Zeca, que é isso, assim. Acho que tem a questão do propósito, do clima, da liderança, do desenvolvimento, do ambiente bom. Eu acho que isso são formas de feedback, né? Uma coisa tão básica que eu falo, mas assim, quantas empresas, às vezes... Ele não sabe nem o nome da pessoa, ele tem uma turma de 50 pessoas, né? A família viu isso. Às vezes ele não sabe nem o nome das pessoas que... Isso que é desafiador eu trabalhar numa empresa onde eu sabe o meu nome, né? Então essas coisas parecem muito simples, muito básicas, mas elas são muito importantes. Quando eu quero reter e quando eu quero que essa pessoa se identifique com essa organização. Com certeza, Fábio. E complementando isso... Aproveitando que eu estou com vocês aqui, que são na área de pessoas, para mim, assim, na minha gestão, eu vejo que uma coisa que conta muito é a liderança pelo exemplo.
quanto é essencial isso. Tem aquela frase, um filósofo, que eu esqueço o nome, mas as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar sua voz, né? Porque, realmente, as nossas ações, a forma como a gente age, isso vai servir de exemplo positivo ou negativo para a equipe. Só corroborando, assim, a questão de ser exemplo, né? Liderar pelas suas ações. E de nada adianta até eu fazer uma pergunta, Fábio, agora, para a gente falar sobre cultura, que é um desafio que a gente tem aqui. Quero que tu fale um pouquinho mais sobre isso. Mas a importância da cultura nessa retenção, no engajamento, no desenvolvimento das equipes. Eu costumo falar assim, o que é cultura, né? A gente muitas vezes confunde na prática, né? E é tão simples, mas tão difícil ao mesmo tempo. Porque cultura não é o que a gente deseja, é o que a gente, de fato, apresenta de comportamentos através das pessoas. Essa frase eu sempre tenho comigo, Fábio, que tu falou desde o início, desde que tu entrou aqui, e nada adianta tu estar lá na parede, não adianta, se as ações não refletirem aquilo, né? Exatamente, então, esse é o grande desafio, e nós comentamos, principalmente na área de RH, eu dentro do nosso negócio, a Fábio na área de consultoria, o quanto nós precisamos desenvolver nossos líderes para que sejam realmente esse exemplo comportamental da cultura que nós precisamos engajar as pessoas para cumpri-la, ou até mesmo para identificar quem consegue ter maior aderência a ela. Porque não tem nenhum problema a gente não ter aderência à cultura. Mas aí a gente vai ter que encontrar caminhos para ir mudando isso, ou desenvolver pessoas, ou eventualmente até tendo a serenidade de dizer, às vezes, fala tão forte que não tem espaço. Que não tem espaço. E essa é uma decisão de liderança. Obviamente que nós temos, a gente fala de desafios, mas a gente tem ferramentas. Porque cultura, ela se faz ou se transforma no longo prazo. Não é, tem muita gente que quero fazer um programa de transformação cultural. Isso se faz de 3 a 5 anos, minimamente, para você ter realmente assim, na ponta, né, elementos que digam, poxa, minha cultura está sólida, não é em meio ano ou em horas, né, e é através da liderança, pelo menos nas experiências que eu tive até o momento e continuo acreditando. E aí, hoje a gente ainda fala top-down, porque ainda se tem muitas empresas que têm aquela estrutura padrão. Mas a gente já está numa era de tanta mudança que não existe mais espaço para chefe, né? É o meu chefe. Eu acho que isso está caindo muito em desuso. O líder é aquele que conduz, é aquele que inspira. Às vezes o líder não tem função de chefia, não tem o cargo, mas ele conduz um grupo. Então a gente também precisa identificar essas lideranças e cada vez mais trabalhar práticas dos nossos processos sejam coerentes com o que se deseja entregar como proposta de valor. Então, é um trabalho bonito. Eu acho que, para nós que trabalhamos nessa área, para poder capitalizar, potencializar e desenvolver isso, é fascinante. Porque não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo, não tem a receita do sabor que vai fechar, mas a gente muitas vezes fala de cultura e a gente vê esse papo de cultura. Mas eu costumo falar em que se estratégia é o quê, a cultura é o como. Então, às vezes, a gente não se dá conta que falar de cultura é alinhar o comportamento para que aquela estratégia aconteça. Lá no final das contas, cultura é retorno financeiro para a empresa, porque é por meio dela que a gente vai orientar comportamentos, que a gente vai orientar as equipes para que façam as coisas acontecerem da melhor forma possível. Aproveitando isso, questão da mão de obra, esses desafios que nós temos atualmente, vale mais a pena a gente comprar o talento pronto no mercado ou produzi-lo internamente? Existe uma resposta correta ou 2 caminhos podem ser assertivos? Depende. Depende. Depende do que se quer e o que se precisa, né, Zeca? A gente já fez muitos programas, né, desenvolvendo talentos, né, Fabi? E a gente, às vezes, assim, a empresa precisa de uma competência que ela não tem naquele momento. E uma competência se compra.
né? Vai lá e compra essa competência. Acho que é importante, às vezes, oxigena, às vezes traz um olhar de beleza, então precisa. Mas, obviamente, que ter um modelo de desenvolvimento de talentos dentro de casa é fundamental. Se eu quero reter, eu tenho que ter isso. As pessoas têm que entender que em algum momento elas podem crescer nessa empresa. Ela não precisa buscar outra. Então, quanto melhor a gente puder preparar o time interno e o time em todos os níveis, né? Mudanças para crescimento, né? Os times técnicos, o time da operação para adquirir um técnico, porque é uma roda, né? Vai formando aqui, ou seja, vai crescendo isso. Então, o bom é que a gente consiga criar um bom modelo de desenvolvimento interno. Mas eu acho que é importante dizer que, tendo uma competência se compra, precisa ser um oxigenável, Zeca. Às vezes alguém de fora um olhar diferente, alguma metodologia nova. Então, faz parte também, sabe? Mas é bacana, Fabiola, porque, enfim, aqui a gente tem um dos valores nossos, a meritocracia. Sempre quando surge uma oportunidade, a gente procura realmente ver se temos em casa alguém para assumir, porque já conhece a empresa, conhece a cultura, né? Mas esse teu olhar, com certeza, é fundamental. Por vezes eu não tenho alguém pronto, né, preparado para aquela função, e aí eu vou ter que realmente buscar fora, e muitas vezes vem com uma visão diferente, até num segmento diferente, traz, né, expertises diversas que vai com certeza agregar. Então, a resposta única, também concordo contigo, depende, não tem, né? Mas acho que essa complementação, né, de pessoas de fora, pessoas de dentro, com certeza faz com que agregue. Eu queria pedir para vocês que conselho dariam para empresas que hoje enfrentam dificuldade para reter talentos, né? Então, a gente comentou sobre algumas ações, sobre o que as pessoas esperam, mas se a gente fosse dar alguns conselhos, né, para as empresas que hoje têm um índice de rotatividade, turnover, absenteísmo muito alto, né? O que a gente tem que focar? A gente até usa aquelas ferramentas qualidade, tipo 5 porquês. A gente realmente tem que investir energia em entender a causa. Porque muitas vezes a gente fica na superfície. O que eu quero dizer é que não é apenas uma, às vezes, solução ou uma causa. Dentro dessa linha também de personalizar, né, as questões, a gente precisa ter dados, entender quais são as questões, as dores maiores e tentar aprofundar os porquês para achar os caminhos, né, de retenção, que é na linha da pergunta que você fez. Porque muitas vezes a gente terceiriza ou tende a querer encontrar consolo, muitas vezes, porque tá todo mundo assim. Então, o que eu vejo mas isso não é algo específico do nosso negócio, da nossa empresa. Então, parece que a gente entra naquela linha de que tá tudo assim e não tem o que fazer. E aí a nossa provocação tem sido, não, espera aí, vamos tentar entender e mergulhar exatamente nas causas e nós, né, temos no nosso negócio, nós somos extremamente pulverizados e descentralizados. Então, muitas vezes, a solução que se encontra para uma unidade não serve para outra. Então, nós realmente precisamos, através das nossas lideranças, compreender cada uma dessas ações e achar as ferramentas, os nossos planos de ação de melhoria, que nem sempre passa por questões salariais, nem sempre passa sobre questões de liderança. Então, a gente precisa aprofundar, a gente usa sabe, nem criança, mas por quê? Para tentar achar uma solução que vai realmente ter um impacto maior. Senão a gente fica apagando incêndio, fica aquela tentativa e erro, e muitas vezes a nossa falha se dá e não identificar. É isso que nós temos aprendido, né, com essas perguntas que não tem uma resposta pronta e não tem um conselho que vai ser uma ferramenta que vai se adequar exatamente para os negócios, a não ser a gente realmente olhar e olhar para dentro e fazer essa análise mais profunda e menos superficial das causas, que às vezes por setor, mesmo numa empresa pequena, pode ser que sejam causas diferentes dependendo do setor,
dependendo da unidade. Então, o grande, penso, não sei a tua experiência, né? Tu trabalha com muitas outras empresas, Fábio, mas eu não sei se tem uma resposta adequada a todos. Ô, Fábio, só pegando o gancho, comentando, acho que a gente tem um plus aqui, que é uma particularidade do nosso negócio, e nas nossas operações, a gestora da unidade, 99% das unidades tem formação de nutrição, e ela é responsável por fazer a gestão das pessoas, a gestão dos processos, né? Então, como é importante trabalhar na capacitação, nós, né, trabalharmos na capacitação de um gap que a formação dela não condicionou a ser gestora de pessoas, né? Formou técnica. Perfeito. E aí a gente vem com esse gap que nós já sabemos, então cabe realmente a gente fazer esse trabalho para desenvolver, né? Então, eu concordo contigo e parece, há 30 anos que eu estou nessa área, né? Talvez a forma de capacitar tenha mudado, evoluído. Mas o fato de precisar capacitar lideranças, ele não restringe a um segmento. Não, né? E isso serve não só para a questão de retenção, enfim, que é o grande tema de hoje, né? Mas para o negócio mesmo, sabe? Então, o desenvolvimento das pessoas, ele é algo básico para o sucesso das lideranças das equipes. Eu diria assim, tem que é um professor nosso, ele diz assim, liderar é simples, mas não é fácil. O que eu vejo que quando a fala de escuta, né, é a escuta de fato, assim, né? Eu chamar as pessoas para conversar, eu entender os seus sonhos, eu entender onde é que pegam as coisas, as suas dificuldades, as suas potências, né? A gente fala assim, às vezes, eu vou olhar para a pessoa, ver o que ela tem de fraco para melhorar. Talvez é entender o que ela tem de forte, o que ela tem de bom e potencializar isso, né? Eu acho que essa escuta, ela passa por essa proximidade das pessoas. E a gente tem ouvido falar muito, assim, de tantas coisas que está vindo aí, como tão falada agora e tal. E, assim, a gente ter proximidade com as pessoas, entender quem está jogando esse jogo com a gente, né? E fazer um bem bolado aí do que é bom para a pessoa e para a empresa, né? Tão apaixonante isso, e embora a gente não tenha respostas encaixadas perfeitamente. Não é uma ciência exata, né? Não é uma ciência exata. É assim, conversando e trocando ideias, é que a gente também consegue evoluir, desenvolver uma nova perspectiva. Ainda mais hoje em dia, né? A gente fala tanto de IA e outras coisas. Eu penso, e aí é uma teoria que eu estou envolvendo. Daqui a pouco o robô vai nos substituir para aquelas atividades da operação. Todas as áreas. Não é futuro, é presente. O que fica, né? São as questões relacionadas. É essa competência. E o quanto é difícil, simples, né? Todas as áreas. E aí a gente construir esse tipo de relação, de conversa, de bate-papo, promover esses momentos, assim, eles nos ajudam, né? A abrir um pouco a mente, porque a rotina, por vezes, nos leva a repetir padrões. Só que não são esses padrões que vão levar para o futuro. Então, a gente precisa, sim, desses momentos, sabe? Isso é que eu acho muito rico, e essa ideia é genial, em trazer a Fábio, né? E a gente poder falar de uma série de temas sem pretensão de estar certo, mas poder abrir um caminho de perspectivas. Isso eu acho genial, assim. E não existe verdade absoluta, né? Principalmente quando se fala das relações humanas e de pessoas, né? A gente está fazendo aqui, fazendo uma leitura de mercado do que está acontecendo nesse momento e das possibilidades que a gente vê de como tratar o tema, né? Em sala de aula a gente tem, às vezes, donos de 20, 25 empresas. E aí a questão, assim, de, puxa, como é que a gente faz uma geração diferente? É um contexto diferente. E vem muito a questão geracional, sabe? Assim, Sim. Não sei se como um pré-conceito ou por um modelo diferente de pensar. Até nessa linha, Fabiola, hoje na escola vocês lidam então com empresários, empreendedores, gestores, liderança, né, de forma geral.
tem uma média de idade padrão, vocês pegam gerações diferentes e vocês conseguem notar comportamentos diferentes, assim também, uma reflexão em cima disso? Nós já tivemos em sala de aula uma pessoa que era da terceira geração de uma empresa, ela tinha 25 anos, e nós tínhamos o fundador de outra que tinha 70. A riqueza disso, né? De ouvir essas visões, né? E aí tu vê, assim, que eu falo muito da diversidade cognitiva, né? Assim, puxa, a gente tem isso em sala de aula, tem assim, como é que uma pessoa construiu uma empresa com esta visão, né? E como é que agora uma terceira geração está conduzindo uma empresa com uma outra visão. Então, essa troca, assim, ela é riquíssima, né? Então, essa crítica, às vezes, eu penso, puxa, pode ser tão... A gente tem que acolher e tem que desenvolver essa galera. Até porque, quando a Fabi trata a questão de inteligência artificial e digitalização dos negócios, não vamos ser nós que vamos fazer. É essa gurizada. É eles que têm a capacidade, que já são nativos digitais, que têm a condição de fazer essa mudança. Então, acolhe, ensina, prepara. Acho que quando a gente fala de legado, né, como líder, é isso. E a gente ajudar, né, a turma a se desenvolver. E eu acho que eles são fruto de uma educação que a gente está dando. Mães que saíram de dentro de casa para trabalhar, porque a renda precisava ser aumentada, porque tem um conforto maior para a família, né? Filhos que hoje têm uma educação diferente, está posto, né? São mudanças que vão acontecer, então acho que vira a página, né? Entende como é que a gente integra isso, faz um bem bolado aí para o futuro das empresas e das pessoas. Fabiola, é interessante o Gilmar, o fundador da Express, ele dá o exemplo, né? Se a gente dividir no meio, o Zeca é metade qualidades e metade defeitos. E todos nós somos assim, as empresas também são assim, não existe empresa perfeita. E eu acho que a complementaridade da experiência com a juventude, por exemplo, né, tu unir a tecnologia, a velocidade com a experiência, com certeza dá um equilíbrio que eu não vou dizer que vai trazer a perfeição, mas que tem pontos fortes e fracos de ambas as partes e talvez a gente explorar, né, o que é forte em cada um dos pontos aqui vai fazer com que nós tenhamos o maior sucesso relacional na empresa também. Porque a gente precisa de musculatura, né, Zeca? A gente fala muito de musculatura, né? Seja de liderança ou seja técnica, para exercer uma função técnica. E o que é a musculatura? É a experiência, né? É eu ter errado, eu ter aprendido, eu ter tido as possibilidades de desenvolvimento. Então, é isso, né? É a gente ajudar com que essas pessoas adquiram essa musculatura. Perfeito. E também, isso é aprender com o que eles trazem. De novo, porque acho que muita gente ainda sofre com a dificuldade de convergir. Os perfis são diferentes. Né? E aí, à medida que a gente aceita, extrai o melhor de cada um no momento que está, a gente tem a oportunidade, talvez, de inovar, de fazer diferente, de evoluir, né? Então, lutar contra não é o caminho. É entender o momento, tirar o melhor proveito de cada fase. Também percebo que tem mudado, não sei se tu concorda, até nos grupos que passam na escola, Fábio, percebo que as gerações também ficando mais pessoas estão ficando mais tempo no mercado de trabalho, porque essa experiência, viagem que tu trouxe antes, ela é indispensável para manter alguns legados, algumas coisas que nos trazem até aqui. Porém, sozinho, ela talvez não garanta o futuro. Então, como é importante a gente entender e tirar o melhor proveito. E é através do acolhimento, das fases, do momento e do que cada um tem de melhor. E não talvez no que falte, né? Então, a gente costuma dizer que o pessoal da nova geração diz que a gente já está ultrapassado. Aí o pessoal que já tem um pouco mais de experiência pode ser que diga, não, mas essa gurizada não quer nada com nada. Não sabe nada e quer... E não é isso, né? Sim, ele sabe diferente e tem coisas para acontecer que talvez a gente já tenha bagagem. E o grande desafio e a chave do sucesso
realmente assim, convergir todas essas experiências diferentes de algo maior. E eu diria em todas as áreas, né? São em tudo, né? Porque tem formas de fazer diferente que talvez um olhar diferente possa questionar o modelo. Eu acho que assim, em todas as áreas, em todos os âmbitos, né, da organização. Legal, muito bom, gente. Já finalizando aqui, e aí eu quero fazer uma pergunta. Nós falamos sobre o antes, o agora, e olhando para o futuro mesmo, né? Que hoje é tão dinâmico quando a gente fala sobre IA, que vocês comentaram. Uma vez a gente falava sobre a evolução da tecnologia a cada ano, aí nós falamos a cada 6 meses, hoje a cada semana parece que tem uma novidade, então está muito dinâmico isso, né? Mas olhando para o futuro, assim, com todos esses elementos que a gente vivencia, o que vocês entendem de forma geral, para a gente resumir aqui e fechar, o que fará com que as empresas tenham equipes fortes? Olhando para o futuro, que características, né, que vai fazer com que a empresa tenha equipes fortes, equipes de sucesso, equipes engajadas, olhando para frente? É uma pergunta simples. Né? Não, é uma pergunta simples e talvez o futuro, o que se apresenta hoje, amanhã a gente já vai pensar diferente, porque está tão ágil, então não é uma... E revisitar isso... Exatamente. Talvez na minha humilde opinião nesse momento, e é a opinião mesmo, né? É tão difícil prever esse futuro. Porque quando a gente fala que o futuro é da tecnologia, não é o futuro, é o presente, né? E o quanto a gente tem velocidade para entender. Então, talvez dentro dessa linha, acho que essa visão de estar sempre aprendendo, né? É algo que penso que é a chave, ou uma das, não sozinha, mas eu acho que é a chave que vai manter, né? Isso que manter a humildade do aprendizado. Exatamente, né? Porque tudo que a gente está vendo é que está tão veloz e tão rápido, e às vezes a gente não pode até sentir que não tem capacidade para acompanhar isso tudo. Então, para não listar uma série de coisas, eu penso, né, no meu momento atual, que o grande, talvez a virada é estar sempre aberto a aprender. Seja com uma tecnologia nova, seja com uma pessoa que está chegando agora. Tenho 2 filhos, tenho aprendido com eles diariamente, né? Então, a gente realmente estar aberto, com a mente aberta, com humildade para entender. Eu tenho uma caminhada, mas o que me trouxe é que não vai ser o que vai me levar. Então, acho que eu poderia colaborar nesse sentido. Pergunta. Excelente. Acho que eu concordo com a Fábia. A capacidade de aprender, essa abertura, né, para aprendizado contínuo. Eu diria, Zeca, muito disso conectado à liderança. A liderança que se dispõe a ser humilde no sentido de aprender, de permitir, né? E tudo isso, Fabiola, também, que a gente falou antes sobre tratar de fora ou desenvolver interno, é um dos papéis essenciais da liderança, né? De formar pessoas para serem sucessores, né? Inclusive, eu almejo crescer, eu tenho que desenvolver minha turma. E passa por justamente ter essa escutativa, ter empatia. É isso. Eu sempre conto, né? A gente fez implementação de vários programas aí de avaliação de performance, feedbacks estruturados e tal, né? Eu tenho que ouvir o que a pessoa sonha e ajudar ela. Eu falo de uma pessoa que fala, eu quero ser engenheiro. Tá bem. Já faz engenharia? Comecei a fazer, tá no caminho. Se a pessoa nem começou, ela tem que começar. Tá bem. E aí, depois? Depois eu quero... Tá bom. E depois? E teu inglês? Isso é ajudar a pessoa, sabe? E eu acho que isso é uma forma de reter. É quando o meu gestor olha para mim, entende minha capacidade e me ajuda, às vezes, a mentorar. A mentoria é uma forma, né, de eu olhar para a pessoa de forma verdadeira e ajudar nesse crescimento. Isso a gente pode fazer, e tem a mentoria reversa, né, que eu também me dispor a aprender com quem é jovem. O que eu também tenho que aprender a partir de agora que eu não sei? Ser dono da verdade, né? Não ter essa humildade, sentar na cadeira da humildade, né, para se colocar
uma E às vezes princesa. não é fácil, viu, Zeca? É Fala, porque verdade, às vezes não é fácil, a gente tem coisas Tem o nosso difíceis. ego, a gente tem... E às vezes, sabe o que, Zeca? Eu acho que nem é ego, é a vergonha de não saber. Ouvi isso de um empresário de sala de aula, a gente falando de IA. Ali. É a vergonha, não é assim, não, ego. Não, é assim, puta, que vergonha de dizer que eu não sei fazer isso. Né? E não sabe, porque nós nascemos em outra época, pessoas com mais idade que nós têm mais dificuldade ainda. Então, isso não é nem ego, é a vergonha de dizer que não sabe fazer. Bom, eu tenho que aprender isso, né? Me ajuda a saber como é que faz. E isso às vezes não é fácil. Ter essa coragem, então. É coragem, né? De não ter vergonha de dizer, olha, colocar vulnerável, né? Se colocar vulnerável. Muito obrigado, Obrigada, Zeca. Fábio e Fabiola, pela presença de vocês. Muito obrigada. Foi muito bacana o bate-papo, eu gostei bastante de recebê-las. Com certeza tem bastante insights aqui que vai agregar para todo mundo que está nos assistindo. Não será o primeiro e único, a gente faremos mais vezes, com certeza. Que bom. Obrigado, Fabiola. Obrigado, Fábio, pela presença. A todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Nos acompanhem nas redes sociais, nos canais do YouTube e Spotify, estaremos transmitindo nas redes sociais, Instagram, Facebook. Nos acompanhem para estar acompanhando as novidades. Um abraço, até mais.